Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu quero deixar aqui mais uma vez uma porção da palavra do Senhor, para que possamos refletir, aprender, conhecer um pouco mais de Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa palavra se encontra em João, capítulo 4. Vamos ver o que Deus pode nos falar acerca desse texto. João capítulo 4, a palavra do Senhor vai dizer assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: Mulher, crei-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. Até aqui, meus queridos irmãos. Que palavra é essa, né? Jesus, no seu ministério, sempre percorria as cidades de Jerusalém e as cidades circunvizinhas. Ele sai com os discípulos a uma cidade, depois que deixou a Judéia, ele segue para a Galiléia
E ali no caminho é interessante que era necessário ele passar por Samaria. Samaria era uma cidade onde os judeus não tinham muito apreço, não tinham muita afinidade. Até porque Samaria era uma cidade povoada por pessoas que eram judeus, mas que misturaram com outros povos. E assim eles ocuparam aquele lugar da Galileia, aquele espaço, como se fosse a fronteira, né, de Jerusalém, como se fosse as fronteiras da Judéia. E ali eles fizeram morada. Os samaritanos, eles não tinham muito contato com os judeus, porque os judeus os rejeitavam, né? Os judeus não tinham nenhuma simpatia por aquele povo. Mas Jesus tinha que ir para a Galileia e era necessário ele passar por esse lugar, Samaria. Ele foi, pois, a esta cidade de Samaria, chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Isso, a história de Jacó e José você vai encontrar em Gênesis. E só que ali estava uma fonte que eles chamavam Fonte de Jacó. Era onde a população samaritana ia retirar a sua água, né, para as suas necessidades diárias. Jesus, pois, cansado do caminho, né? Quando a Bíblia diz que Jesus estava cansado, mostra a sua humanidade, né? A sua natureza humana, né? Como ele sentia sede, fome, tudo que nós sentimos no corpo, Jesus também sentia. O apóstolo vai dizer que Jesus sofreu as mesmas tentações que nós sofremos. Porém, sem pecado, ele não caiu, ele não cedeu a nenhuma das tentações, né? Haja visto aquela tentação no deserto, né? Onde Satanás, o adversário, o opositor, lhe tentou por várias vezes, mas ele resistiu e foi vitorioso, como sempre é e sempre será vitorioso Jesus em todas as circunstâncias. Nós humanos não, nós temos as nossas limitações, né? Essa natureza adâmica, né, que herdamos de Adão, o pecado, e muitas das vezes falhamos e vamos falhar ainda enquanto tiver nesse corpo material, né? Mas Jesus não. Jesus, ele resistiu a todas as tentações e venceu. Por isso que ele diz: eu venci o mundo, né? Então ele estando ali cansado, né? Corpo afadigado da caminhada, deserto, calor, ele para junto de uma fonte. E era isso quase a hora sexta. Uns dizem que poderia ser às 6 da manhã, outros dizem que poderia ser ao meio-dia, né? Não importa, mas era a hora sexta. Aí ele estando ali naquela fonte, veio uma mulher de Samaria tirar água. Ela estava ali e Jesus também. E Jesus disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade fazer compras, né, a cidadezinha ali perto, e ele ficou na fonte. E essa mulher chega e ele diz a ela: dai-me de beber. Aí pois a mulher samaritana: olhe bem, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Ela faz essa pergunta porque o povo samaritano é consciente, estava consciente de que judeu não falava com samaritano. Não queria muita coisa, não queria aproximação com os samaritanos. Tinha eles como impuros, né? Uma nação a qual não agradava a Deus, um povo que não agradava ao Deus de Jacó, né? Ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, Moisés. Então eles tinham uma repulsa por este povo. Por isso que a mulher diz: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos de forma alguma. Aí, diante desta pergunta, Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Veja bem, Jesus já aguça a mente daquela mulher, né? Faz ela pensar um pouco e diz a ela: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é o dom de Deus, irmão? Você conhece o dom de Deus?
Deus deu um presente, dom é um presente. E qual é o presente que Deus deu à humanidade? Se não for o seu próprio filho, né? Claro, foi Jesus, o dom, o presente que Deus deu ao mundo. Infelizmente, muitos não conseguem ver esse presente, né? Insistem em viver a sua vida pecaminosa, a sua vida sem sentido, ainda insistem em viver a sua vida dissolutamente, como se não existisse um Criador, como não se existisse um Deus que está olhando tudo, que sabe de tudo, que planejou tudo, que está no controle de todas as nações e todos os povos, e a sua história, os seus planos irão se concretizar conforme está escrito na Bíblia, nas Escrituras, né? Mas as pessoas não sabem, não reconhecem esse presente de Deus que é Jesus Cristo à humanidade. Ele veio, nasceu da Virgem Maria, cresceu, inicia o seu ministério, trazendo as suas verdades, evangelizando os pobres, os doentes, todos aqueles que lhe ouviam, que paravam para lhe ouvir, tinham uma palavra. Certa feita, quando os discípulos estavam reunidos e Jesus dá um sermão forte, aqui mesmo nesse evangelho de João, a Bíblia vai dizer que uma multidão volta quando ele diz assim: aquele que não beber do meu sangue, aquele que não comer da minha carne, não tem parte comigo. E falando essas coisas, se escandalizaram todos que ali estavam e muitos foram embora, com exceção dos seus discípulos, dos seus apóstolos, que ficaram ali. E Jesus olha para eles e diz: e vocês não querem ir embora também? E Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Foi para isso que Jesus veio, para nos trazer palavra de vida eterna. Mas as pessoas passam desapercebidas, né? Estão muito envolvidas com o mundo, de forma que esquece que existe um Criador, existe um Senhor, um Salvador, um mediador entre Deus e o homem. Esquecem que existe o bom pastor, esquecem que ele é a luz do mundo. Pessoas não lembram que ele é aquele que veio para lhe salvar. Infelizmente, esse dom de Deus, esse presente de Deus à humanidade, não percebe que ele é a razão da nossa vida. Ele é que faz sentido a vida do ser humano. Ele é aquele que pode saciar a tua sede de justiça, a tua sede de vida, a tua sede de motivação, de ânimo, de esperança. Só Ele pode saciar essa sede. Ele é o dom de Deus, é Jesus Cristo o dom de Deus. E Ele, Jesus, nos traz um dom que é a salvação das vossas almas. É a salvação, é a certeza de vida eterna, está nele. Beba dessa água, meu querido. Abra os seus olhos, desperte, beba da água, leia a Bíblia, as Escrituras, se aposse, está com sede, está se sentindo desamparado, desanimado, está se sentindo depressivo, angustiado, ansioso. Beba dessa água, é um presente, você não precisa pagar nada. Não precisa. Se alguém disse a você que você precisa dar dízimo, dar oferta, precisa subir escada de joelho, ou precisa caminhar de uma cidade para outra para agradar ao Senhor, não precisa. A Bíblia diz que é o dom gratuito de Deus, é de graça. De graça recebeste, de graça dai. Sacia a sua sede dessa fonte, fonte de água viva, que é Jesus Cristo, né? Jesus diz que se essa mulher conhecesse o dom de Deus, ele diz, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Quer dizer, Jesus disse, olha mulher, se você soubesse
Quem é que está falando contigo? Em vez de eu pedir água a você, você que deveria me pedir. Você me pediria. E eu te daria água viva. Eu te daria da água viva. Jesus estava falando água viva. Ele estava falando de uma água dinâmica, aquela que corre, né? Nas fontes. Ele é a fonte. E a água que corre é o Espírito Santo de Deus. E quando ela dissesse, dai-me desta água, que ela vai dizer depois. Aí se ela soubesse, aquele que estava ali pedindo e ela pedisse, né, dessa água, Jesus lhe daria o Espírito Santo para ela. Que esse Espírito, ele aqui também é uma figura de linguagem, é a água viva. Ele corre pelas nossas veias, ele está habitando em nós e ele faz com que a gente viva de forma plena, né? Nós tenhamos vida abundante. Você já viu uma fonte, um rio, quando vem água abundante, inunda tudo? Nada fica pela frente, né? Ali tem vida. Aonde o Espírito Santo de Deus está, ali há vida. Se você um dia encontrou com o Senhor Jesus, ele te chamou e você atendeu o chamado, você tem vida. Agora, aqueles que não querem o dom de Deus, felizmente, não têm uma vida dentro dos propósitos do Senhor, né? E o Espírito Santo, quando habita, faz assim, nos dá vida, e vida abundante. Jesus disse isso, que ele veio para que tenham vida e vida abundante. Uma vida plena, preenchida, completa. Mesmo diante de todos os dilemas e problemas dessa vida, todas as mazelas, tudo que passamos, mas temos uma vida abundante, porque o Espírito Santo é aquele que preenche o vazio. Ele é a água viva. Quando Jesus diz isso à mulher, agora ela retruca Jesus, né? Ou fala com Jesus. Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Ainda não tem entendido, né, samaritana? Imagina o impacto para aquela mulher cultural, né? Um judeu falando com ela palavras assim, palavras de um profeta, né? E ela fica admirada ali, né? E diz, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Olha, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus estava falando da sua palavra, do seu espírito, aquela mulher, né? A mulher estava sem entender muita coisa, né? E ela diz, tu não tens com que atirar, o poço é fundo. Irmão, meu querido, não existe lugar tão fundo que Jesus não possa ir. A Bíblia diz que ele foi ao inferno, ele subiu ao céu. Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Não existe lugar em que Jesus não possa ir. Ele pode estar em qualquer lugar. E acredito estar nesse momento nessa palavra que fala ao seu coração. A mulher diz, o poço é fundo. Tu não tens com que atirar. Ah, Jesus tem, com certeza. Ele vai no mais íntimo, no mais profundo do teu coração, da tua consciência, e tira tudo aquilo que não lhe agrada e põe em você aquilo que realmente tem importância, que é o seu espírito. Sacia a sua sede, limpa o poço, né, da alma, o fundo da alma, que está caótico, está seco, está sedento, e põe lá água viva. Onde, pois, tem a água viva, a mulher pergunta curiosa, e diz, és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado. Que pergunta maravilhosa, né? És tu maior?
Várias vezes, em várias passagens dos evangelhos, Jesus se depara com fariseus, com saduceus, chama eles de hipócrita, porque eles estão sempre dizendo: nosso pai é Abraão, nós somos servos, discípulos de Moisés. Eles tinham como esses personagens, esses ilustres homens, importantes na história do judaísmo, eles tinham ele como se fosse o seu mestre, o seu rabi, né? Fosse a sua referência, é a sua referência ainda para o judeu, Abraão, Moisés, Jacó. Essa mulher tinha Jacó como maior. Ela disse: és tu maior que o nosso pai Jacó? És tu maior do que o nosso pai Jacó? Ela não sabia com quem estava falando. Ela não sabia que estava falando com aquele que tem o poder de ressuscitar o homem, como ressuscitou a Lázaro, como ressuscitou aquela menina. Ela não sabia que quem estava ali diante dela é o próprio Deus, o Deus Criador, no Filho Jesus Cristo. E ela pergunta: és tu maior? Ah, claro que ele é. Ele não é só o maior, ele é tudo, ele é todo. Ele é tudo aquilo que a humanidade precisa. Ele é maior do que Hitler, ele é maior do que Mussolini, ele é maior do que Freud, ele é maior do que Lacan, ele é maior do que o maior mestre da psicanálise, ele é maior do que o maior cientista do mundo, ele é maior do que Elon Musk, ele é maior do que o presidente dos Estados Unidos, ele é maior do que o presidente da Rússia, ele é maior do que qualquer ser humano que já existiu neste planeta, ele é maior do que tudo. Ele é maior do que tudo. Jesus é o maior. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onisciente, onipresente. Jesus é o maior. Jesus Cristo é o maior em tudo e em todos. Não existirá, não existiu e nem existirá homem maior do que Jesus. E a mulher acreditava que o pai dela seria Jacó, quer dizer, o pai da linhagem, né? A sua cultura era conhecido como o pai dos samaritanos, né? E que aquele poço foi deixado por Jacó, dado aos seus filhos. Dali ele bebeu, dali ele deu aos seus filhos. Jacó dali ele deu água ao seu gado, ao seu rebanho e cuidou. Mas ela achava que Jacó era maior. Ela não sabia ela que estava conversando com o maior. Mas no decorrer da conversa, você vai perceber que ela começa a abrir os olhos. As escamas dos seus olhos começam a cair. E aí ela começa a perceber quem é que está ali. Ela começa a entender, né? A percepção dela começa a abrir-se e ela começa a ver quem é que está falando com ela. Depois que ela fala isso, perguntando se ele é maior do que o seu pai Jacó, né? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará ter sede. Veja bem, o nosso corpo humano é limitado, né? Você tem que beber água todos os dias. Por quê? Porque você torna a ter sede. Assim como um alimento, a gente se alimenta todos os dias, mas a qualquer momento a gente está com fome de novo. Esse corpo é limitado. Tudo que a gente faz aqui, dentro do âmbito, do aspecto natural da vida, né, é repetitivo. A gente está sempre necessitando se alimentar, se cuidar, né, matar a sede. E Jesus vai dizer a ela que qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Lembra do dom de Deus que Jesus falou? Se ela soubesse, percebesse que é o dom de Deus, né? Era que ele daria água a Jesus. O dom de Deus. Paulo vai dizer em Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação, quando ele fala de vida eterna. Quando ele diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus estava falando da vida eterna, da salvação nele. Ele estava apontando para ele.
o autor e consumador da nossa fé. Quando a mulher ouviu isso, disse-lhe: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela imaginou que fosse a água, essa água natural, né? Esse item básico, fundamental para nossas vidas materiais. Ela ainda estava na carne, vivendo a sua vida material, né? Esse corpo material. Disse Jesus, para confundir mais ela um pouquinho, chamar-lhe a atenção, Jesus disse: vai, chama o teu marido e vem cá, como se dissesse: ah, você quer água? Para nunca mais ter sede? Então, vai lá, chama o teu marido, vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Ah, olha só, né? A benção da samaritana, ela já tinha tido 5 maridos, né? E quando Jesus pede a ela para que vá lá, chama o marido e traga, ela diz: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. A mulher falou a verdade, né? Não tenho marido, mesmo tendo um em que ela se relacionava. Ela teve 5 mais um 6, só que ela precisava encontrar um 7º homem que mudaria a vida dela por toda a eternidade. O 7º homem estava ali. Era o próprio Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E nesse encontro, né, com o 7º homem, a vida dela mudou totalmente. A vida dela mudou radicalmente. Quando Jesus disse: disseste bem, falaste a verdade, né? Marido, porque tiveste 5. Aí ela diz, ele diz: porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido? Isto disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Você veja que no desenrolar do diálogo, da conversa entre eles, a mulher, sem conhecimento de quem era que estava ali, ela começa agora a abrir os olhos e sentir, perceber que está ali do lado dela um profeta. E ela diz, afirma: Senhor, vejo que és profeta. Mas tem uma coisa, Senhor, é como se quisesse tirar dúvida, né, acerca do que aquele homem estava falando, do que Jesus estava falando para ela. Ela diz: nossos pais, versículo 20, ela diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Porque os judeus, né, defendiam com unhas e dentes que o lugar aonde deve se adorar, né, a terra santa, Jerusalém, seria o lugar ideal. E realmente os judeus, desde o princípio, né, desde do tempo dos profetas, desde o tempo dos patriarcas, né, do judaísmo, os pais do judaísmo, e Deus fez assim que o lugar de adoração, a cidade santa, seria e será Jerusalém. É o lugar onde se deve adorar. Até o momento em que Jesus aparece no cenário do mundo. Até esse momento, Jerusalém, o templo de Salomão, que existia, já não existe mais, né? Porque esse que tem aí aqui em São Paulo não tem nada a ver, né? Porque o templo de Jerusalém foi destruído e hoje não existe mais. Vai ser restaurado um certo tempo, diz a escatologia bíblica, as profecias dizem que Jerusalém, o templo será restaurado, será reconstruído, né? E aí já é os capítulos mais à frente sobre o Apocalipse. Mas esse templo que tem aqui em São Paulo não tem nada a ver, aquilo ali é só, vamos dizer a verdade, é uma arapuca para pegar aqueles que não leem a Bíblia, não têm entendimento, não buscam conhecimento, não ora antes de fazer alguma coisa, né? E ultimamente o senhor daquela igreja aqui em São Paulo, templo de Salomão que não tem nada a ver com Salomão, aquilo ali é só uma pompa, aquilo ali só representa a altivez, a ganância, a cobiça do homem, né? Esses dias ele falou, agora mesmo essa semana em que eu estou gravando esse vídeo, ele lança um vídeo na internet convidando todos aqueles que estão para morrer, estão perto de sua morte, no fim das suas vidas, e tem muitas riquezas, que antes de morrer passe toda a sua riqueza, todo o seu patrimônio para a igreja dele, né? Para a igreja dele, dizendo com a desculpa de que
passando toda a sua riqueza para a igreja dele, você vai ajudar outras pessoas. E você sabe muito bem, quem é inteligente sabe, que não estará ajudando a ninguém a não ser ele mesmo, né? O seu bolso e o seu patrimônio, a sua riqueza aumentada cada vez mais, está sendo aumentada cada vez mais. Ele lançou isso. Mas não tem nada a ver, viu? Porque ali não é um lugar de adoração, né? Aquilo ali é só uma empresa, uma instituição para arrecadar fundos e enriquecer cada vez mais os proprietários, né, dessas instituições. A ideia é usar dízimo, a doação, a oferta, são um monte de coisas que não convém nem falar, né? Eu imagino como se nós que temos o entendimento da palavra do Senhor, às vezes ficamos revoltados, imagine como Deus não está, né? Mas a Bíblia diz que há um dia em que Deus julgará vivos e mortos, viu? Então deixa para o Senhor julgar, né? O Senhor trará o justo julgamento para esses que fazem da fé negócio, né? E a Bíblia diz, alerta isso, né? O apóstolo Pedro, se não me engano, escreveu sobre isso, né? Que nos últimos dias farão de vós negócios. E hoje está se cumprindo essa palavra. Leia a Bíblia que você vai entender, né? Pois bem, mas a mulher, a discussão era essa, né? Que a mulher dizia que o lugar de adoração era Jerusalém, né? Naquele tempo, né? O lugar onde se deve adorar. E adorar, aí você pode colocar aí dentro da adoração várias coisas, né? Como a oferta, o sacrifício, a oração, né? Os cânticos, tudo que ali se realizava, tudo isso compõe a forma de adoração de um judeu, né? E ela diz isso, vocês judeus, que Jerusalém é o lugar de se adorar. Disse-lhe Jesus à mulher, mulher, crê-me, como se dissesse, acredita em mim, que a hora vem em que nem neste monte, que era o monte de Jacó, ali onde ela estava, onde Samaria estava, a população, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E não chegou este momento? Ele disse, crê-me que a hora vem. Chegou a hora, chegou o momento, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Veja bem o que é o Evangelho de Jesus Cristo, né? Você consegue perceber o quanto o Evangelho já se expandiu pelo mundo, né? Durante esses longos mais de 2000 anos, em que o Evangelho é pregado, a palavra de Cristo é pregada pelo mundo, como já avançou, né? E existem adoradores do Senhor por todo o mundo, todo o globo da terra, sempre existe, desde que Jesus Cristo veio ao mundo, né, e pregou a sua palavra e evangelizou o mundo, né? Quando Jesus diz que nem neste monte, nem em Jerusalém adoraria o Pai, ele quis dizer que não existe um espaço físico, não existe um limite para se adorar a Deus, não existe um local físico ou fixo para que se adore a Deus. Porque ele vai dizer no versículo 22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Quer dizer, em Jerusalém estava correto, porque a salvação vinha dos judeus, até aquela hora que viria em que Jesus falou. Versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. A hora já chegou a hora. Jesus disse, naquele momento em que ele estava com vida, próximo de ser entregue aos judeus, aos romanos, ser julgado injustamente e ser crucificado e morrer aquela morte de cruz. E depois a ressurreição, né? Jesus está dizendo, mas a hora vem. E agora é. Quer dizer, aquele momento para aquela mulher era agora. Quando Jesus fala a sua palavra, conversa, evangeliza, fala do seu plano de salvação, da salvação para uma pessoa, ele está dizendo, é agora a hora. Não é amanhã nem depois. Quando o Espírito Santo fala ao coração do homem, convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo, é porque o momento é aquele. É este o momento, é agora, não é amanhã, não é depois, não foi, também não foi antes, é agora, o momento é agora. Aí ele diz, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai, espírito e em verdade,
em espírito e em verdade. Em espírito, o espírito está onde? Dentro de nós. E a verdade, onde é que sai a verdade? Da nossa boca. Porque a verdade ela vai fazer isso, né? A verdade vai ser proferida pelos nossos lábios, né? Então, todo adorador tem em seus lábios a verdade de Deus. Todo adorador, ele é o que ele é, reconhece que ele é pecador, reconhece que necessita da misericórdia e da graça de Deus todos os dias, não é uma vez só, que vai lá à frente de um palco ou púlpito e diz eu aceitei a Jesus. Não, porque para ir até lá alguém convenceu, e não foi o homem, quem convenceu foi o Espírito Santo. Ela já foi convertida, mas não é ali que se decide quando diz eu aceito Jesus, porque a palavra de Deus vai dizer aqui que Deus é que procura. Ó, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus procura, não é você que procura. Deus está procurando aqueles que adoram em espírito e em verdade. Deus sabe, conhece os nossos pensamentos. Ele sabe o que se passa pela nossa mente, ele conhece qualquer coisa. A Bíblia diz que antes que pronunciemos uma palavra, ele já sabe o que vamos dizer. Jesus falou isso. Então, o Senhor conhece o coração do homem, sabe quais as suas intenções, sabe qual é a índole e o caráter deste homem. Se ele busca a verdade, se ele busca a honestidade, se ele tem um bom caráter, se ele tem uma boa índole, se ele é uma pessoa que está sempre em busca de dar o melhor de si pelo outro ser humano. Deus conhece aquele que vive em verdade. Ele busca este homem para fazer dele um vaso, uma ferramenta em suas mãos, para que possa alcançar outros que adoram verdadeiramente Deus em espírito e em verdade. Porque já não é exterior, agora é interior. Você já conheceu pessoas boas, que eu já conheci muitas pessoas boas, que eu olhei, meu Deus, essa pessoa não vai à igreja, essa pessoa não é crente. E como é que ela é tão boa assim? É esses tais que Deus procura. Só falta aquela coisa, né? Encontrar com o Senhor. Só falta aquilo. O Senhor o chamar e ele ceder o chamado, aceitar a sua vocação, o propósito de sua vida e glorificar o nome do Senhor. Jesus disse, Deus é Espírito. Deus é Espírito, viu, irmão? Deus é Espírito. A Bíblia diz isso a todo momento, Deus é Espírito. Porque tem uns que dizem assim, não, o Messias está ali. Olha, naquela igreja tal é uma benção, vamos lá, você vai ver Deus, né? Você vai ver Deus falar, você vai ver Deus agir, fazer milagre. Deus é Espírito, Deus não cabe naquele quadrante. Deus é Espírito, se Deus quer fazer algo, Ele faz aqui. Ele faz em qualquer lugar onde eu estiver, onde você estiver. Não perca seu tempo, né? Ouvindo aqueles que dizem, olha, Deus está fazendo milagres ali, Deus está operando maravilha neste lugar, você precisa ir à minha igreja para ver Deus falar. Quer ouvir Deus falar? Abre a Bíblia, pega a Bíblia e lê. Não tem Bíblia em casa? Tem Bíblia online, na internet, pega e lê. Quer ouvir Deus falar? Faz isso. Você quer ver um milagre? Ora. Quer ver um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família? Quer ver um milagre acontecer realmente? Ora, Senhor, faz um milagre. Abençoa, cura esse meu parente, ou me cura deste mal, desta doença. Muda o comportamento desse menino. Se você se refere ao seu filho, ora. Se você tem um filho problemático dentro de casa, ora. Uma filha, ora. Pede a Deus. Não precisa ir em lugar nenhum, porque Ele está presente onde você está.
Onde está um ser humano, Deus está presente. Agora ele só espera que você tome uma atitude. Fale com ele, busca ele, abra o seu coração, diga a ele o que você precisa, o que você necessita. Jesus Cristo falou na oração do Pai Nosso. O Senhor sabe o que você necessita, mas é necessário que você fale, você abra o seu coração, conte os seus dilemas, seus problemas para ele. Jogue a sua ansiedade diante do Senhor e ele cuidará de vós, disse Pedro. Lance as suas ansiedades aos pés do Senhor e ele cuidará de vós. É esses que Deus procura. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Não aquele que adora para aparecer, né? Levantar as mãos na oração, em praças públicas. Jesus falou sobre isso. Que fazem para aparecer. Eram os fariseus, né? Os saduceus, os hipócritas, que fazem tudo para que os homens vejam. A oração de mão levantada, aquela oração longa, né? Cansativa. A roupa, o terno, a gravata, a Bíblia debaixo do braço, para que os outros vejam quem ele é. As pessoas não veem você pelo que você se veste, pelo que você é, não. Pelo seu exterior, não. É por dentro, é o que você é por dentro. É a forma com que você trata o outro. O amor ao próximo, quando você põe isso em prática, evidencia a sua fé. As pessoas percebem que esse homem é um homem de fé. Ele é um homem de Deus. Olha a forma como ele é. É diferente. Ele fala a palavra de Deus e realmente condiz com aquilo que ele fala. Entendeu? Não é pelo exterior, pela gravatinha bonitinha, pelo anel no dedo, né? Porque não usa barba, né? Porque usar barba em certas denominações é pecado. Não. Não é por isso que as pessoas veem você como crente, não. As pessoas veem você uma pessoa de Deus, uma pessoa realmente convertida pelo trato que você dá ao outro. É assim que as pessoas veem. Porque hoje ninguém é bobo mais não. Que olhar para você e ver você com gravata, com Bíblia debaixo do braço, toda segundo um padrão de uma denominação. As pessoas diziam, ali vai um santo homem de Deus. Agora não, agora as pessoas já veem o contrário. As pessoas muitas das vezes sabem do que os seus líderes fazem, até do que vocês fazem, sabe disso. E as pessoas vão julgar justamente, não, crente não, aquele não é crente, eu conheço, eu sei o que ele faz. E outra, não é que ele faça alguma coisa, o problema é que não se arrepende do que faz, né? Deveria se arrepender, mas não se arrepende. Não muda a sua forma de entender, não reconhece a sua ignorância acerca das escrituras, acerca do que Jesus veio trazer como propósito para o ser humano. E assim segue sua vida, se enganando, enganando a si mesmo, enganando os outros, achando que estão adorando a Deus em espírito e em verdade, né? A mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Olha só, samaritano, como todos aqueles, mesmo não pertencendo a Jerusalém, ao povo judeu, né? Aquele judeu nato, mesmo sendo samaritana, ela sabia, né? Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Olha, aí a mulher não sabia que ele já estava ali, né? Nós sabemos que Jesus veio e ele já nos anunciou tudo. Já anunciou tudo. Aquele que lê a Bíblia, estuda e procura conhecer o Senhor, sabe que tudo que Jesus anunciou, nós já sabemos como se portar, como seguir, né? Aquilo que ele falou. Quando a mulher diz isso, eu sei que o Messias vem, que se chama o Cristo vem, quando ele vier nos anunciará tudo. Aí Jesus diz, eu o sou, eu que falo contigo. Irmão, essa expressão, eu o sou, é usada em todo o Antigo Testamento, se referindo ao Deus de Abraão, Isaac, Jacó, ao Deus de José, ao Deus de Moisés, ao Deus de tantos outros profetas como Isaías, Jeremias, Malaquias, Obadias, Jonas e todos aqueles do Antigo Testamento. Essa expressão eu sou, o único que falava isso está escrito, né, nos originais, que nos originais mesmo não pode se pronunciar, isso são coisas que eles modificaram, eu não tenho como explicar aqui,
tudo acerca das traduções e versões da Bíblia, mas quando eles traduziram como eu sou, mas o nome realmente de Deus, não, o judeu não pronuncia, ninguém pronuncia, até porque Deus não deu o nome, né? A Bíblia relata que nós conhecemos Deus pelos seus atributos, então cada atributo dele é o seu nome, né? Como diz, Deus é bondoso, né? Deus é poderoso, Deus é o que age, Deus é o que faz. Tudo isso são atributos e todos nós e os judeus também conhecem pelos seus atributos. Mas essa expressão eu sou só falava o próprio Deus quando intervia na história do povo de Israel no Antigo Testamento. Sempre se apresentava como eu sou. Lembra de Moisés? Quando Deus aparece a Moisés numa sarça ardente e diz a ele que ele vai libertar o povo do Egito e que ele tem que ir até Faraó e anunciar a libertação do povo. Vocês lembram disso? O que é que Moisés faz? Faz uma pergunta. Ele pergunta: Senhor, quando eles me perguntar quem és, o que direi? Deus falou a Moisés: Moisés, diz a eles, eu sou. Agora Jesus repete essa expressão com a mulher samaritana. Ele diz: eu sou, eu que falo contigo. O próprio Deus estava ali. O próprio Deus se encontrava ali, falando com aquela mulher. E assim é Deus hoje, acessível. Nós podemos acessar Ele por meio de Jesus Cristo. Não por nós mesmos, mas por Jesus Cristo. Depois do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, entregando sua vida por mim e por você, hoje nós temos livre acesso a Deus. Porque Ele é o mediador entre nós e Deus. Então você pode orar. Ah, mas eu não sou crente, eu não sou da igreja evangélica. Não tem problema, meu filho. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, você é criatura de Deus. Jesus veio ao mundo por você, não importa. Ah, mas eu faço parte de outra religião, não importa. Eu não tenho religião, não importa. Fale com Ele, porque Ele é Deus. Fale com Jesus, Ele é Deus. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, Ele te recebe de braços abertos. A Bíblia diz, né, que os seus ouvidos não estão tapados, suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar. Seus ouvidos não estão agravados, fechados, para que não possa ouvir. Fale com Ele, Ele é Deus. Ele mesmo confirma em sua palavra aqui, versículo 26, quando ele diz, eu sou, eu que falo contigo. E aí vieram depois os discípulos, né? E eles se maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse que perguntas, ou por que falas com ela. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, seus discípulos rogaram, dizendo, Rabi, come. Aqui é finalizo, né? Aqui é a finalização da conversa com esta mulher. Eu vou ficar por aqui, para que o vídeo não fique muito extenso. A Bíblia diz que a mulher deixou o cântaro lá, nem o cântaro ela levou, né? É dizer, a água que Jesus deu a ela saciou tanta sede dela que ela não quis nem levar o cântaro que estava com água. A mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade. Foi tão admirada, tão feliz, né, pelo aquele encontro com Cristo, que ela vai à cidade, sai correndo, vai à cidade e disse àqueles homens, vem ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Ela começou a abrir os olhos e entender que Jesus era o Cristo, o prometido de Israel, aquele que estava em todas as profecias do Antigo Testamento acerca do Cristo que viria e restauraria o seu povo. E ela percebeu isso e contou para ele, não seria ele o Cristo? Porventura não é este? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Quando ela evangelizou a cidade de Samaria, ela falou para os seus,
todos eles saíram e foram ao encontro de Jesus. E entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porque eles foram comprar na cidade, né? No início da passagem, que eles foram à cidade comprar comida. E aí eles chegam, viu Jesus conversando com uma mulher que os judeus não gostariam muito de ver uma cena como aquela, um judeu conversando com uma mulher, ainda mais sozinho, né? Que era proibido diante das leis dos estatutos lá dos sacerdotes. E aí eles também não perguntam nada e chegam para ele e diz: Rabi, ou mestre, come. Ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Aí ele falava, né, da sua morte, né, e depois da sua ressurreição. Ele ia passar por toda aquela via dolorosa, né, sofrer, ser açoitado, humilhado, cuspido na cara, carregar em sua cabeça uma coroa de espinho. Tudo isso para hoje eu estar aqui e para ter vida eterna e falar isso para você. Ele falava sempre sobre a sua morte de cruz a todos. Meus queridos, que a conversa de Jesus com essa mulher samaritana sirva de exemplo para você, que você possa ter aprendido, possa ter, de alguma forma, recebido uma porção da palavra do Senhor, que ela possa ter adentrado o seu coração, você possa dar lugar, dar ouvidos a Jesus Cristo, as suas palavras, que o dom de Deus, o presente de Deus possa lhe alcançar. Espero que Deus lhe presenteie com esse dom que é o dom da salvação. É gratuito, né? É um presente, por isso é um presente, né? Que Deus lhe abençoe ricamente, que essa reflexão lhe ajude no dia a dia, que você possa, antes de tudo, reconhecer a sua pequenez, as suas debilidades, as suas limitações e chegar ao ponto de acreditar que você precisa de um Salvador. E esse Salvador já está aqui e esta é a hora. Não demore, não demore. Venha para Cristo. Meus queridos, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.